Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula de Química e Meio Ambiente. Boa parte das coisas que a gente vai discutir aqui, você muito provavelmente já deve ter visto em Biologia, já deve ter visto em Geografia, mas a gente vai retomar um foco um pouquinho mais químico. Mas a gente vai começar de coisas essenciais. Então vamos falar o que é poluição. Poluição é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas ou biológicas de um ambiente natural. E essa alteração, que é indesejável, é produzida, segundo a definição, pela atividade humana, né? E os principais fatores causadores que nós temos aí é o desenvolvimento da indústria, certo? O crescimento da população humana, ok? E nós temos várias ações antrópicas associadas aí que são a atividade industrial, a agricultura. Claro, essas coisas estão conectadas, não é simplesmente a agricultura, mas também o desenvolvimento da indústria agrícola, tá? A pecuária também, processo de mineração, a queima de combustíveis fósseis, todos esses fenômenos estão totalmente interligados, certo? A gente define poluente, que está associado à poluição, qualquer substância produzida ou liberada para o meio ambiente que resulte da atividade humana, certo? Ou de fontes naturais e que produza efeito danoso aos organismos vivos e ou ao ambiente, ao ecossistema onde vivem, né? Então, nós temos vários aqui nesse esqueminha, né? Pesticidas, fertilizantes, atividade pecuária, a fossa séptica que vai dar a questão do escoamento subterrâneo. Você tem, por exemplo, a chuva ácida, né, que vai ser descartada aqui, vai ser jogada em águas subterrâneas também. Você tem efluentes urbanos, a lixeira, né? Aqui um poço de gasolina que tem um derrame aqui, óleos e gasodutos que podem ir para aqui, para toda essa parte mais interna da Terra e tem um ciclo aqui, né? Que você tem e que pode ser bem prejudicial para a gente, né? E para toda a natureza. Então, poluente qualquer aí, substância produzida ou liberada para que resulte da atividade humana de algumas fontes naturais, por exemplo, a pecuária, né, que produz efeito danoso aos organismos, né? Então nós temos poluentes quantitativos, substâncias que estão presentes naturalmente no ambiente, mas são liberadas pelo homem em quantidades adicionais excessivas, né? Então, eles já estão presentes, mas a gente aumenta a produção deles pela ação antrópica, né? Então, nós temos aqui uma perturbação decorrente desses poluentes quantitativos, perturbação de ciclos naturais, como o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, tá? Então, esses poluentes quantitativos causam perturbação do ciclo natural do carbono, do nitrogênio, e a gente tem excesso de material negligenciável comparando com o seu fluxo natural no ambiente sensível, por exemplo, o óleo no mar, né? Então, isso daqui você tem um aumento de óleo no mar, por exemplo, a adição de uma substância perigosa, por exemplo, em rios, como mercúrio, como chumbo, próprio dióxido de enxofre na atmosfera, a própria ação de substâncias radioativas, né? Olha lá na aula de radioatividade que você vai ver uma discussão a respeito dessas substâncias radioativas. Então, você tem um aumento dessas substâncias, né? E isso é perigoso. E isso tem consequências, pode perturbar ciclos e tudo mais. Você tem poluentes qualitativos, são produtos sintéticos, né, produzidos sintéticos, então entenda, sintéticos produzidos e liberados exclusivamente pelo homem, né? Você não tem defesas naturais, não existem ciclos que os absorvem, né, exatamente como pesticidas orgânicos, como herbicidas são produzidos por nós, né? Então eles não vão participar de nenhum ciclo, não vão alterar nenhum ciclo associado. E nós temos também a ideia de você ter poluição química, outro tipo de poluição, além de falar de poluentes
quantitativos e qualitativos, né, como a gente está falando, a gente pode também falar agora de alguns tipos de poluição. Poluição química, os poluentes como produtos tóxicos minerais, como metais pesados, mercúrio, chumbo, né, produtos tóxicos orgânicos, né, produzidos como fenóis, hidrocarbonetos, resíduos industriais, inseticidas, herbicidas, detergentes sintéticos, não biodegradáveis, adubos sintéticos, nitratos, e quem emite principalmente esses poluentes é a indústria, as refinarias, as indústrias petrolíferas, as indústrias de plástico, de borracha, a agricultura, através de adubos, a indústria de detergentes. Então, é o que a gente tem de poluição química. Nós temos também poluição biológica, né? Poluição biológica, quais são os principais poluentes? Detritos orgânicos fermentáveis, por exemplo. O que é isso? O que são esses detritos orgânicos fermentáveis? São esgotos domésticos, urbanos, resíduos de indústria alimentícia, tá? Então, o esgoto associado aos nossos dejetos, né, humanos, os resíduos alimentícios, como as fábricas de cerveja, laticínios, matadouros, usinas de açúcar, tá? Por isso que eu falei de indústrias, né? Nós temos os nossos, a indústria têxtil, de tecidos, indústrias de celulose, tá? Que também são responsáveis por isso, como serralherias, fábricas de papel e tudo mais. Nós temos também poluição radioativa, né? São os poluentes resíduos radioativos, como núcleos radioativos ou de baixa meia-vida ou de elevada meia-vida, né? Que vão fazer parte de ciclos naturais, podem ser acumulados no nosso organismo, no organismo de plantas, de bichos, participarem de ciclos naturais, como ciclo de nitrogênio, ciclo do carbono e tudo mais. Nós temos água de usinas atômicas associada ao aquecimento dessas usinas nucleares, né? O lixo próprio, descarte de lixo radioativo, que é um problema, né? Tanto o lixo de alta intensidade como de baixa e média intensidade, né? O lixo associado ao próprio combustível, né, que é usado numa menor quantidade por questões de segurança e precisa ser reutilizado com maior eficiência, e também aquele que realmente sobrou, que teve contato com esses processos, que precisa ser tratado. A radioatividade induzida, processos tomográficos, processos de radiografia, né, ou aparelhos que usam núcleos radioativos para tal, que precisam também ser descartados às vezes, precisam ser consertados, e são as indústrias ou todos a cadeia de produção ou de utilização de produtos radioativos que envolvem núcleos radioativos, né? Nós temos a poluição mecânica, né? Como, por exemplo, que a gente chama de materiais sólidos, como lodo, a argila, as escórias, o lixo, a poeira, a terra, que é típica, né? Por exemplo, poluição em construção civil, a gente tem muito desses materiais sólidos associados, sendo descartados, sendo produzidos aí de uma forma enorme, né? A gente teve um grande aumento de poluição via construção civil. Então nós temos estaleiros de construção de estradas, você desloca a terra, dragagens de rios, extração e mineração, lavagem de minérios, você tem processo de assoreamento de rios também. Então esses materiais sólidos vão provocar vários desses processos e que estão associados. Você tem a poluição térmica, aquecimento da água utilizada no resfriamento de reatores de usinas nucleares e refinarias de petróleo, certo? Né? Que estão associados ao aquecimento, produção de vapor para fazer a turbina funcionar, né? Então você tem centrais elétricas térmicas e nucleares, não só as nucleares, as termoelétricas também. Refinarias usam processos como esse. Diversas indústrias também usam esse processo, né? Então nós temos os diversos tipos de poluição, né, caracterizados. Vamos falar agora da poluição um pouco atmosférica. Então
grande parte da nossa poluição atmosférica, 66%, claro que esses valores podem variar, mas em média é de monóxido de carbono, de CO. Né? Nós temos 15,6% de poluição atmosférica associada a hidrocarbonetos, 14,4% aqui por cento de óxidos de nitrogênio, materiais particulados, 2,5%, e 1,5% de óxidos de enxofre. Aí, certo? Muito bem, então vamos caracterizar alguns desses elementos para a gente. Então vamos começar com os óxidos de enxofre. São os SO2, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. São associados principalmente de chuva ácida, e os principais fontes de emissão vão ser os veículos a diesel, as indústrias, né, e os carros a gasolina. Lembrando que todos esses materiais, por exemplo, veículos a diesel e carros a gasolina, têm associação com combustíveis fósseis que tem como impureza o enxofre, que vai acabar sendo queimado também junto no processo de combustão. Então, na queima de combustível fóssil, o enxofre combina com o oxigênio, forma o gás SO2. Esse SO2 já pode reagir com a água formando o H2SO3, tá? Que é um dos ácidos da chuva ácida, mas o principal é quando o SO2 combina com o oxigênio, meio oxigênio, forma o SO3, que com a água forma o ácido sulfúrico, né? Então, essa é uma ideia. Outra questão de você produzir também o SO2, além da queima de combustíveis fósseis, por isso que eu coloquei indústria, a manipulação de minérios contendo enxofre, né, como o sulfeto de cobre 2 aqui, ele vai ser obtido o óxido de cobre, né, que vai ser usado para a fabricação de materiais que tem o cobre, mas como subproduto acaba produzindo o SO2 aí. Então nós temos algumas consequências além da questão da chuva ácida, né, associado, que é lesões na fauna e na flora, lesões em troncos e folhas de árvores, destruição de líquens, corrosão de metais, de malhas, de pinturas, de estátuas, irritação do trato respiratório. Esses três primeiros associados à chuva: lesão em tronco, destruição de líquens e corrosão. O último está mais associado com a gente respirar esses gases de enxofre, irritação do trato respiratório, né? Pode causar asma, né, aguda e crônica, bronquite, enfisema pulmonar. Então essa é uma chuva associada a ambientes poluídos que tem indústria, que tem carros que se movem a queima de combustíveis fósseis, indústrias que queimam o enxofre. Então, essa é uma chuva ácida de ambientes poluídos, e o próprio SO2 também. Lembrando que o próprio óxido de enxofre também são produzidos por exemplo, erupções vulcânicas, que aí é uma poluição natural, não é uma poluição associada à atividade humana, né? Os óxidos de nitrogênio, e eu destaco principalmente o NO2, está associado à chuva ácida e ao smog, né? Que é a mistura de uma palavra que a gente criou, né? Que é mistura de smoke com fog. Então, esse cara aqui, vamos concentrar primeiro. Quem que emite esses óxidos de nitrogênio são veículos a diesel, carros a gasolina, carros a álcool também. São motores a combustão interna, né, para produzir o dióxido de nitrogênio, né, que sai da reação do nitrogênio com o oxigênio e produz o NO2, né? Faltou o N2 aqui, ó, tá? Vamos corrigir o N2 com o O2, formando o NO2. Esses caras aqui, né, eles acabam produzindo, né, tanto o NO, né, depois o NO pode se combinar com o oxigênio formando o NO2, enfim, o dióxido de nitrogênio é o principal, tá? E ele, o próprio NO2 como poluente, né, ele é um cara que causa irritação dos olhos na mucosa, causa problemas respiratórios, causa essa coloração amarela na pele, certo? E, claro que a chuva ácida associada a ele, né, faz corrosão de metais, de paredes, de borrachas, lesões de plantas e tudo mais, né? Então é bom falar isso. Então, até algumas chuvas ácidas desse NO2 aí estão associadas a quando ocorrem tempestades, acabam formando essa chuva ácida
desse sistema aí, tá? Então, eu acho que é importante saber essa reação aqui, ó. Essa reação é uma reação importante, é a reação da chuva ácida, que não só acontece em ambiente poluído, quando tem muita frota de automóvel, mas também pode ser num ambiente que está tendo um temporal, uma tempestade, né? E acaba formando um pouco dessa chuva ácida. Então é uma chuva que ocorre em ambientes poluídos, com a presença de muitos carros, né, por causa de veículos, são os veículos a diesel, a carro e a gasolina, que no motor de combustão interna acabam formando esse NO2, que é um gás de cor castanha avermelhada também, certo? Tá? E que também, como você tem nitrogênio e oxigênio, se tem descargas elétricas, acabam formando NO2, que vão formar a chuva ácida do ácido nítrico e ácido nitroso. Decore essa reação. NO2, 2NO2 mais água, formando HNO3 mais HNO2, tá? Essa é uma reação importante, certinho? E ele também, né, tá associado aí à questão de alguma combustão incompleta de alguns hidrocarbonetos, né, o nitrato de peroxiacetila, os PANs, aí, esse PAN que é produzido justamente na queima incompleta de hidrocarbonetos, tá? Aqui com o ozônio, com o NO2 acaba formando esse nitrato de peroxiacetila. Esses PANs aí que você tem, né, são substâncias que vêm exatamente dessa reação, né, do CXHY, dos hidrocarbonetos que estão sendo queimados, com a presença de ozônio, com a presença do NO2 também, eles são extremamente irritantes, né, eles também estão associados a essas consequências, irritação de olhos, mucosa nasal, problemas respiratórios. Então são caras que provocam esses PANs provocam esse tipo de coisa. Eles vêm dessa combustão incompleta desses hidrocarbonetos, ok? Então é uma consequência, a produção de PANs está associado a esses óxidos de nitrogênio que a gente tem aí, tá bom? Então lembre-se disso, tá? Então a chuva ácida que a gente falou, ela causa, lembrando isso daqui, diminuição do pH em ambientes aquáticos, né? Em ambientes aquáticos, isso é ruim, né? Muitos peixes e plantas são muito sensíveis à variação de pH do meio, inibição de crescimento de fitoplânctons, que vão prejudicam a cadeia alimentar, né? A diminuição da biodiversidade dos meios, como a gente já falou, a lesão da superfície de folhas, a interferência no transporte das seivas, né? A destruição de bactérias e fungos simbiontes e, claro, consequente prejuízo à saúde humana aqui que a gente tem. Então, essa é muito importante, além da destruição de estátuas, né, de mármore, inclusive de metais, que estão associados a esse processo aí. Muito bem. Nós temos também como poluição do ar, né, associada à poluição do ar, agentes particulados sólidos. Então, parece que a gente não percebe, mas são partículas de carbono, cinzas, borrachas de pneu, ferrugens, partículas de amianto ou sílica, né? Então, claramente, esses particulados sólidos vão, além de eles causarem corrosões de metais, né, aumentar a corrosão de metais, eles permitem o obscurecimento da visão, o acúmulo de sujeira, agravamento de problemas respiratórios em plantas, a abstração de estômatos de plantas. Então, são questões aí importantes, né? Então, lembrar que você tem também esses particulados sólidos aí e que vão estar associados com um pouquinho com aquele smog que a gente já falou anteriormente, que está associado ao NO2. Outro cara importante é o CO, é o monóxido de carbono, né, associado à combustão incompleta de combustíveis fósseis, né, como a gasolina, o óleo, o gás natural. Então ele é um gás incolor extremamente tóxico, ele é inodoro,
muito grande porcentagem, e ele tem aquela consequência importante, eles reagem com a hemoglobina do sangue, formando a carbomonoxihemoglobina, certo? Que é 250 vezes mais estável que a oxihemoglobina, né? E ela pode causar, dependendo da concentração de CO que você tem, dor de cabeça, perda de visão, que mais que a gente tem, né? Diminuição de coordenação muscular, náuseas, dores abdominais, dependendo da concentração, né? Inconsciência, convulsão e até levar à morte. A gente tem casos registrados de morte causado pela alta concentração de CO no meio de ambiente fechado, né? Então ele é um cara importante. Muito bem, o dióxido de carbono, ele sai da combustão de combustíveis fósseis, gasolina, óleo, gás natural, etc. Também tem uma aceleração dos movimentos respiratórios, estímulo dos centros respiratórios que pode levar à morte por sufocação, agravamento do efeito do aquecimento global, do efeito estufa, né, derretimento de calotas polares, com aumento do nível dos oceanos, modificação de pH desses sistemas, né, possível deterioração de recifes de coral, né, e aqui um pouquinho da palavra sobre o efeito estufa, que é importante aqui para a gente, né, a gente tem a radiação solar vindo, né. Então essa radiação solar que vem, ela é formada por diversos comprimentos de onda. Essa radiação solar é uma radiação que uma parte vai ser refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, né? Então você tem nuvens aqui refletindo, né? Ok? Também você tem absorção pelas nuvens também, que a gente tem por gases da atmosfera, que é importante também, não só por nuvens, mas pelos gases que compõem a atmosfera aqui. Uma parte dessa radiação aqui na superfície é absorvida e também refletida, então você tem essa reflexão. Então uma boa parte vai embora, né? Só que você tem a parte da absorção, né? Então, a hora que você absorve, a superfície aqui terrestre, que você está vendo essa partezinha, ela vai reirradiar a superfície aquecida uma dos comprimentos de onda, que é o infravermelho, né? Assim como as nuvens aquecidas aqui que absorveram vai reirradiar, né, também para superfícies e tudo mais, e aqui para o meio, né, o infravermelho, né? E o infravermelho também é reirradiado para a superfície pelos gases que estão aqui presentes, né? Além das nuvens, além da superfície, você também tem um infravermelho que é reirradiado. Então, tem um infravermelho que vai reirradiado para o espaço exterior, né, para a atmosfera, que vindo das nuvens, pela atmosfera e pela superfície, mas tem uma componente aqui que fica confinada aqui. Esse infravermelho fica confinado, fica preso aqui, certo? Ele fica preso. Então, a ideia é que quais são os gases primeiro que fazem isso? Primeiro o CO2, certo? Né? Depois os CFCs são capazes também de absorção, o metano, o N2O, tóxicos de nitrogênio e vapor de água também, não citado aqui, mas é bom falar que o vapor de água também é um dos gases que é um bom absorvedor de infravermelho, e esse infravermelho fica preso aí. E esse exatamente infravermelho que fica preso vai aquecendo todo aqui a nossa atmosfera, a nossa superfície, né? Toda essa área, vamos dizer, de convivência aqui. E ao aquecer isso daí é o que permitiu e permite o estabelecimento de uma temperatura média, né, aqui na Terra, que foi capaz de desenvolver a vida aqui na Terra, fundamental. Só que, claro, que o aquecimento global está associado ao excesso, à ação antrópica, ao aumento dessas componentes gasosas aqui, né, do CO2 vindo da atividade antrópica, né, próprio de CFCs, de emissão de metanos e de N2O e de vapor d'água, né, associados a, como a gente falou no começo, a ação antrópica nossa no ambiente. Então, esse é um dos efeitos do CO2 importantíssimo, certo? Nós também temos a presença de hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos vem da evaporação e não combustão de óleos combustíveis, como a gasolina, etc. Tem benzenos,
benzopireno e outros, descarcobenzeno, compostos aromáticos que têm ação cancerígena, né, como a gente vai falar. Esses próprios hidrocarbonetos que são evaporados ou são, como eu falei dos PANs, né, associado à combustão, com ozônio, com NO2, mas os próprios hidrocarbonetos vão retardar o crescimento e provocam o desenvolvimento anormal de folhas e botões florais e tem efeito cancerígeno, né? Então, a combinação de dois poluentes que aumentam muito o risco de câncer, por exemplo, você pega o benzopireno e o dióxido de enxofre. Tem muitos estudos que falam que a combinação de vários poluentes diferentes vão aumentar, vão potencializar o processo cancerígeno nas pessoas. Então, tem que tomar cuidado com isso, certo? Outro poluente fundamental, que é extremamente importante para a gente, é o ozônio. O ozônio, a gente tem que tomar cuidado, a gente está falando principalmente do ozônio aqui embaixo, né? Na produção dele aqui, na nossa área de convivência, né? Ele é extremamente tóxico, ele provoca irritação de mucosa nasal e bucal, ele provoca distúrbios nas atividades pulmonares, ele reduz as atividades físicas e a performance de atletas, ele danifica plantas, ele lesa tecidos, porque ele tem um alto poder oxidante, né? Ele pode ser usado para purificação e esterilização da água, ele é um antibactericida, antifungicida excelente, tanto é que em concentrações ideais, ele é usado para purificação e esterilização de água, inclusive em piscinas, em ônibus e tudo mais, tá? Na atmosfera, a gente sabe, ele é responsável por absorver as radiações ultravioletas, né, que tem alto potencial mutagênico, né, que são responsáveis por fatores de câncer, principalmente o de pele. Então, claro, lá em cima, né, lá em Simão, ele tem essa propriedade de absorção do ozônio, né? E a gente sabe que a gente tem um problema histórico, né, a degradação da camada de ozônio, né, os óxidos de nitrogênio, os fluoroclorometanos, os freons, os CFCs, né, que a gente tem, que são usados em aerossóis, solventes na indústria eletrônica, como agente refrigerante, né, em refrigeradores, nos ar-condicionados, emitiam muitos CFCs, né? Então, a gente vai cuidar um pouquinho dessa questão da camada de ozônio nesse momento e nesse slide aqui. Então, vamos lá. Então, o que esse slide está mostrando aqui para a gente? A figura que eu estou mostrando aí, né, você tem um perfil típico da concentração de ozônio na atmosfera, né? Então você tem a densidade, você vê no eixo X aí, seu gráfico à esquerda, a densidade né, de ozônio molecular, né, na troposfera, que vai até aqui uns 17,5 por aí quilômetros. Esse número sempre é meio de altitude, né? E em termos de 10 a 12 centímetros a menos 3, né? Então, cerca de 90% do ozônio ele encontra-se na estratosfera, entre 10 e 45 quilômetros de altitude. A espessura dessa camada ela é medida em termos de uma unidade que a gente chama de unidades Dobson, DU, que significa a espessura em centésimos de milímetro que teria todo o ozônio da atmosfera se colocada a uma atmosfera e a temperatura de 273 Kelvin, só para você ter noção, tá? Então, atualmente, a gente tem mais ou menos 300 DU ou 3 milímetros, tá? A gente sabe que essa camada, como eu falei, ela é responsável pela retenção de 95 a 99% da radiação ultravioleta que chega aqui na Terra. Então, você vê aí no meu slide, né, que um pesquisador aí em 1930, o Chapman, ele propõe essas reações para a formação e destruição do ozônio na estratosfera, tá? Em 1930 aí. Então nós temos a formação aqui, o oxigênio, né, recebendo esse H' aqui a luz, quebra em oxigênios atômicos. Esse oxigênio atômico ele vai formar com outro oxigênio. Você tem um M que pode ser
qualquer coisa que a gente vai explorar já e vai formar o ozônio. Essa reação vai consumir, 242 nanômetros aí, com radiação com comprimentos de onda menor de 242 nanômetros. A destruição também é feita, o ozônio vai ser, pelo processo, vai ser liberado aqui, vai ser atingido por uma onda, uma radiação, vai quebrar em oxigênio molecular mais oxigênio atômico. O próprio ozônio, com oxigênio atômico, pode ir em O2, e essa reação consome radiação com um comprimento de onda menor que 320 nanômetros. Né? Então era o que o Chapman esperava aí, ele apresentou essas reações. Né? São essas duas reações aí que você vê que absorvem a radiação ultravioleta com comprimento de onda 320 nanômetros. Isso provoca o aquecimento da estratosfera de cima para baixo, como você está vendo aí na figura ao lado, no gráfico da temperatura, e que determina o perfil característico dessa camada atmosférica, né, que você está vendo aí. Então, você está vendo aí esse aumento da temperatura por conta dessa absorção de radiação aí ultravioleta que você tem. Então, só que a quantidade de ozônio, né, como eu apontei aí nesse slide, ela é 2 vezes menor do que seria esperado pelas reações de Chapman, essas reações propostas, certo? Então, enfim, o que está acontecendo? Então, o Crutzen e o Johnson, eles propuseram um outro processo de destruição da camada de ozônio, que ocorria a partir do NO. Então, o NO reagindo com ozônio, formando NO2 e oxigênio, tá? Só para contar um pouco de história. E o dióxido de nitrogênio reagindo com oxigênio atômico, reagindo com NO e com oxigênio, certo? Essa reação que a gente chama aí, eles formam um ciclo catalítico, pois o NO, ou esse monóxido de nitrogênio que eu estava comentando, ele só viabiliza, ele não é consumido. E o formato geral desse ciclo catalítico é esse que eu coloco aqui, ó, que é o ciclo catalítico que a gente conhece, tá? Então, em 1970 e 1971, forma-se o ciclo catalítico de destruição da camada de ozônio, tá? Que é exatamente esse que você está vendo aqui, o X reagindo com ozônio, formando o XO mais O2, e o XO reagindo com oxigênio atômico, tá? Aqui, ok? Que faltou, eu vou completar, formando o X mais o O2, certo? Então, que tá aí. Então você tem a própria ideia desse XO, e esse X aqui, ele pode ser um hidrogênio, um OH, um NO, um cloro ou um bromo, né? Então qualquer componente que vai atingir a estratosfera possibilite a execução de tal ciclo pode consumir a camada de ozônio. Então, sendo essa reação aí. Então o cloro, ele é conhecido, ele é reconhecido como principal problema associado à redução na espessura da camada de ozônio, né? Que a gente observou nas últimas décadas, né? Então, o propósito que envolve o cloro foi proposto pelo Stolarski, Cicerone, Molina, desde a década de 70. Molina e Rowland, Rowland e Molina, de novo, esses dois. Então, os CFCs, que são os clorofluorcarbonos, o CFC 11 e o 12, que são mais estáveis e têm um tempo de residência na atmosfera de 50 a 200 anos, foram os principais responsáveis, né? Eles têm tempo lá suficiente para difundir até a estratosfera. Eles demoram cerca de 15 anos para chegar até lá, e aí eles encontram os fótons com energia, luz com energia suficiente para dissociar, né? E fazendo essas reações que eu mostrei com os X aí, que são os degradadores da camada de ozônio. Então, o que acontece? O próprio fóton, a luz, pega o CFC, ele quebra o CFC e libera o cloro, né? E que vai fazer o papel desse X nessas reações que você está vendo aqui, certo? Então, nessas reações aqui, ó. Beleza? Muito bem. Então, o Cl,
que você tem, né, que cada átomo de cloro seja capaz, a gente tem uma estimativa, é capaz de destruir 10 a quinta moléculas de ozônio antes de ser eliminado, né, porque a remoção dele é muito lenta na estratosfera, né, então é muito interessante. E assim, o próprio cloro, né, ele é vamos dizer, o principal, assim, responsável não natural, porque existe um processo, como eu mostrei, e que foi determinado aqui pelo Chapman, de destruição associado à própria luz, que é um equilíbrio entre a formação e a própria destruição. Mas o fato de você ter um cloro lá em cima que promove a destruição é o que gerou toda essa intensificação do processo catalítico do ozônio na atmosfera, né? Então, a gente tem uma avaliação que o próprio cloro emitido por fontes naturais, como exemplo, oceanos, eles não têm a mesma ação que os CFCs, né? Porque muitas vezes esse cloro vão ser removidos na própria troposfera, então eles acabam não atingindo a estratosfera, né? Próprios vulcões que são capazes de injetar HCl na estratosfera, mas a gente tem uma avaliação que esse HCl se solubiliza em águas e que são emitidas pelo próprio vulcão e fazem uma autorremoção do cloro, né? Então, é interessante, né, falar que isso que a gente tem uma ideia muito antropogênica do efeito do CFC na destruição da camada de ozônio que você tem aí, né? Então, aqui a gente mostra a ideia de que você tem a presença, né, da camada, a evolução da camada aqui, né, de setembro de 81 para setembro de 87, né, um aumento grande, e a gente vê aqui a principal, uma amostra de recuperação aqui, né, uma possível recuperação da produção de ozônio nos últimos anos aí, certo? Questão que você tem uma possível recuperação nos polos, né, de latitudes maiores, mas nos trópicos ainda uma degradação forte da camada. Então não se sabe exatamente se tem alguma associação com o aquecimento global, né, se tem uma associação com alguns outros poluentes. Então isso está sendo estudado, né? Outro problema típico que a gente tem e interessante, que acontece muito, é o problema de inversão térmica, né? Então, que ocorre, por exemplo, em centros urbanos industrializados, mas não só em centros urbanos industrializados, tá? Nós temos a intensificação da inversão térmica nesses centros urbanos industrializados, é importante falar isso, sobretudo em alguns localizados em áreas cercadas por serras e montanhas, né? Tá, então o que você tem basicamente, né? Um dia normal você tem aqui no seu centro urbano que o ar quente, né, é muito absorvido pela paisagem urbana típica, muito cimento, então você tem um aquecimento maior, né? Aqui pouco verde, então uma emissão de infravermelho enorme aqui, então vai aquecer as camadas de ar quente aqui, né? E aí o ar quente menos denso ele tende a subir, né? Então cria-se uma corrente de convecção aqui para que faz circular esse ar. Né? Isso é muito importante, né? Agora, se você tem uma queda brusca de temperatura, né? Pode ser que você tenha aqui que o ar frio próximo aqui à superfície, com quedas muito bruscas de temperatura, ele fique retido aqui, né? Então você tem um aquecimento aqui da camada mais externa, tá? Mais uma redução brusca de temperatura, uma invasão de uma camada de ar frio aqui, que por ser mais densa vai ficar presa aqui. Então você não vai criar essas correntes de convecção, você não vai ter a circulação, né, de ar. Então, só que a camada de ar fria,
numa região poluída, que tem inversão térmica aí, né, retida nas regiões próximas à superfície, vai ter uma grande concentração de poluentes. E a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, né? Então você tem a formação de uma camada de cor cinza, né, oriunda de gases emitidos por indústrias, por automóveis. E, por exemplo, durante o inverno, nessa época do ano, né, você tem em virtude de perda de calor, o ar próximo da superfície fica mais frio, né? Então é um problema às vezes muito associado ao inverno, né? Que a gente tem. Então essa inversão térmica, né? Que ocorre também esse problema de dispersão, né? Dos ares, né? Dessa camada de ar frio no inverno aí, fica mais prejudicada, principalmente essa dispersão de poluentes fica prejudicada por conta justamente de que você tem índice pluviométrico, as chuvas é bem menor no inverno. Então esse é outro problema, a chuva ajuda a diluir esses gases poluentes. Então é importante falar que a inversão térmica é um fenômeno natural, tem em áreas rurais, né, com baixo grau de industrialização, mas ele é intensificado, ele é muito mais prejudicial em áreas urbanas, né, com muitos poluentes na atmosfera. Então, por isso que a gente está falando, causando doenças respiratórias, irritação nos olhos, intoxicação, está muito associado aos gases que a gente falou antes. Presença de ozônio, presença de monóxido de carbono, presença de particulados sólidos, né? E, claro, para minimizar os danos, investir em biocombustível, fiscalização de indústrias, redução de queimadas, políticas ambientais mais eficazes. E aqui eu mostro um dos problemas associados ao processo de inversão térmica, que é o smog de Londres. Smog é a junção de smoke mais fog, né? Que é a ideia seguinte, né? Quando você pega a junção de smoke, fumaça e fog, que é neblina, né? É um tipo de poluição caracterizado pela formação dessa nuvem, essa mistura de fumaça, de neblina, de ar, de poluentes gasosos e partículas sólidas, como a gente falou aí, né, anteriormente, né? Então, muito associado à inversão térmica. Eu queria só diferenciar dois tipos, tá? Então, quando, por exemplo, a gente fala do smog industrial, tá? Esse smog que é muito caracterizado, por exemplo, esse smog de Londres aqui, tá? Branco, cinza, né? Acinzentado, né? Regiões que tem muitas indústrias, combustíveis fósseis, queimam carvão, derivados de petróleo, tem muita impureza de enxofre, vai ter chuva ácida, vai ter SO2, vai ter particulado sólido, e vai ter no inverno a inversão térmica e tudo mais. Esse smog de Londres aí foi muito característico, porque ele matou muitas e muitas pessoas, né? Então foi um momento histórico, eu acho que um momento histórico muito negativo. O smog de Londres chegou a matar em 1952 milhares de pessoas, cerca de 4 mil pessoas. Parecia que não estava tendo nenhuma prejudicando nada, mas ele acabou prejudicando muita coisa, né? Então isso é interessante. Nós temos outro smog, né? Mas que a gente chama de muitas vezes smog de Los Angeles, smog fotoquímico, a gente já discutiu isso. O smog é associado quando você vê uma região não tão associada ao inverno, mas pode ser um dia comum, tá? Mas é um smog alaranjado, de cor castanha avermelhada, né? Aqui é associado ao dióxido de hidrogênio, ao ozônio, ao nitrogênio, regiões com muita quantidade de veículo, muitos motores de combustão interna, né, que vão liberar esses NO2 e na atmosfera o NO e o ozônio. Então é o smog fotoquímico, o smog de Los Angeles, né? Esse não está muito necessariamente, pode também estar associado
a questões de inversão térmica, mas ele pode acontecer em períodos, qualquer um desses períodos, né? Mas ele tem uma cor muito diferente do smog industrial, que é acinzentado, e esse é mais alaranjado. E dá para perceber visualmente a diferença entre os dois. Na realidade, essas coisas convivem juntos, né? Em centros industriais você tem uma convivência de gases, NO2, SO3, SO2, que vão compor, particulados sólidos, que vão compor toda a atmosfera, ok? Então, um comentário final para ir terminando aqui. A gente falou muito da atmosfera, agora a gente vai falar um pouquinho de poluição da água. A gente sabe que apenas 2,5%, eu vou fazer isso rapidamente porque não é o meu foco principal, mas vamos lá, apenas 2,5% da água da planeta Terra são de água doce, 0,08% está em regiões acessíveis ao ser humano. Tá? Esse é um dado muito importante. A gente acha que a gente tem, parece que a gente tem água em abundância, né? Mas a gente tem, segundo essas porcentagens, não é bem assim. Tá? Em média, 2 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de doenças causadas por água contaminada, 2 bilhões de habitantes enfrentam falta de água no mundo, né? Os continentes mais atingidos são a África, a Ásia Central e o Oriente Médio. Tá? Entre os anos 90 e 95, a necessidade por água doce aumentou cerca de 2 vezes mais que a população mundial. Então, a necessidade de água aumentou mais do que o aumento da população mundial. Então, você tem a poluição da água, ela é feita principalmente através de fertilizantes na agricultura, nitratos e fosfatos. Então, os nitratos reagem com certas bactérias nos organismos e formam nitrito, que é tóxico, né? E fosfatos e nitratos causam a eutrofização e o aumento da demanda biológica de oxigênio. Então, você tem um excesso de nutrientes, aumento da biomassa, redução da aeração, né? Você tem a morte de organismos sensíveis, aumento da demanda demanda biológica de oxigênio, né? Condições anaeróbicas, predomínio de bactérias e bactérias anaeróbicas facultativas no fundo do lago, tá? Correntes estreitas de camadas superficiais de algas também, e é o que você tem, né? Então é importante saber que, sem dúvida, esses nitratos e fosfatos vão aumentar essa demanda básica biológica de oxigênio e vão permitir a eutrofização, o aumento de algas e tudo mais que você tem nesse sistema. Você tem a contaminação patogênica devido a esgostos domésticos, bactérias como cólera, vírus, a hepatite, protozoários como amebíase, vermes como ascaridíase, e aí, certo? Nós temos aqui o problema do esgoto sanitário no país, né? 43% do sistema coletivo, com estação e tratamento de esgoto, 12% é uma solução individual, fossa séptica, 18% o esgoto é coletado, mas não é tratado, e 27% você não tem nem coleta, nem tratamento de esgoto, né? Então, aqui a questão da demanda básica, demanda biológica de oxigênio, né? E que você mostra que aumento de nitrogênio amoniacal, né? De nitratos, você tem, por exemplo, o aumento de bactérias e fungos e o aumento de algas aqui no sistema. Tá? Então, isso é interessantíssimo, né? Quando você lançamento de esgoto orgânico, né? Esse esgoto orgânico vai fazer exatamente a nossa demanda básica biológica de oxigênio aqui pequena, mas você tem um aumento, você tem uma proliferação de bactérias e fungos e algas aí nesse sistema, o que vai acabar destruindo a fauna e a flora local, né? Isso é muito importante aí. E claro, quando a gente fala aí, a gente tem também a questão de poluição da água por inseticidas, herbicidas, fungicidas, compostos afins, agentes organoclorados, que podem ser tóxicos, como o DDT, o aldrinho, o diodrinho, o BHC, né? E as consequências, ataque de várias espécies, são bioacumuladores na cadeia alimentar, eles vão atacar o sistema nervoso, eles acumulam na gordura, no leite, né? Então, a questão também na água na agricultura.
A gente também encontra metais pesados na água, processos industriais, produção de cloro, de papel, como a gente já falou, combustíveis fósseis. Então, queima menor quantidade, mas você tem mercúrio, você tem chumbo, você tem cádmio, você tem cromo, você tem níquel, você pode ter arsênio. Então, são bioacumuladores na cadeia alimentar, você tem um efeito de cumulativo, né? Até chegar na teia alimentar mais alta. Então, eles podem alguns atacar o sistema nervoso, como o caso de chumbo, de mercúrio, causando cegueira, surdez, perda de coordenação, morte, loucura, né? Ou seja, ataca bastante o nosso sistema nervoso central. E a ideia também, como a gente falou na nossa aula de radioatividade, a questão de poluição térmica, as centrais elétricas e térmicas, as termoelétricas, as nucleares, as siderúrgicas, as refinarias de petróleo, em diversas indústrias. Despejo de água quente no ambiente provoca redução no teor de oxigênio na água, ele fica menos solúvel na água e, claro, a decomposição de bactérias é acelerada com menos teor de oxigênio, você tem a proliferação de outros organismos e a destruição local da fauna e da flora desses ambientes aquáticos, que é que é muito danoso, certo? Então, é isso, aula de meio ambiente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e a gente se vê numa próxima videoaula. Um grande abraço e a gente se fala.